Olá pessoal, live hoje sobre patela. Estamos aí 6 minutinhos atrasados, porque o engarrafamento aqui chegando no sim me surpreendeu. Vamos chegando aí, live de hoje. É uma live que tem uma importância grande, talvez as queixas relacionadas à patela sejam as queixas mais frequentes aí no consultório da especialidade de joelho. E tem muita coisa que gira em torno de orientação, né? E muito menos em torno de cirurgia e de intervenção. Então hoje essa é uma live importante. Vamos chegando aí. Cheguei um pouco hoje esbaforido. Me dá um retorno de áudio, pessoal, se está direitinho. Alguém me fala aqui se o áudio tá bacana pra gente iniciar. Pessoal, deixa eu aproveitar quem tá começando aí, fazer uma propaganda aqui, ó. Que aqui eu ganhei da paciente ontem. Foi ontem, meu Deus? Ontem. Ela tem a Oli Browneria. Aí vocês podem seguir aí, quem gosta de doce aqui em feira, @OLI Browneria. E vou aproveitar também e experimentar aí. Ó, beleza. Aqui tá faltando um que minha irmã já teve aqui hoje em casa, já pegou um, já comeu, tá vendo? Então, quase eu fico sem, tá vendo? Boa noite, deixa eu ver quem tá chegando aí. Obrigado pelo retorno aí, Dan. Áudio ok. Lara, pessoal. Pessoal, vamos começar então. A turma vai chegando aí. Hoje a gente começou um pouquinho mais cedo. Hoje a live vai ter apenas 40 minutos, porque em seguida eu tenho uma reunião. Acabei de chegar, eu vou ter que sair. Tem uma reunião do grupo de ortopedia do HTO, então eu vou ter que comparecer. Então vamos tentar otimizar nosso tempo hoje para aproveitarmos. Quem tiver pergunta, já pode lançar a pergunta, tá bom, pessoal? Vou priorizar quem jogou as perguntas primeiro. E em seguida daí a gente vai puxando o restante. Então vamos aqui, a primeira participação de Altieres. Altieres participou bastante ontem também. Como eu fiz uma mosaicoplastia no joelho esquerdo, é normal ficar com a perna direita doendo por causa da cirurgia do esquerdo? Às vezes o que ocorre é que numa tentativa, até às vezes subconsciente, de proteger o membro que está operado, a gente sobrecarrega o membro oposto. E às vezes a nossa postura psicológica em relação à lesão, em relação ao procedimento, faz com que a gente, de repente, aumente tônus muscular em alguns grupamentos musculares, né, ou mude o padrão de marcha, e isso influencia em alguma dor. Isso tende a ser transitório, tá certo? E isso consegue ser bem trabalhado aí com a fisioterapia. Você precisa comunicar isso para ela. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos chegando aí. Hoje, quarta-feira, né? Meio da semana aí. Então, pessoal, a patela é uma estrutura que funciona como um braço de alavanca, certo? A gente tem toda a musculatura que ocupa a frente da coxa, ela é um conjunto só, são 4 grupamentos musculares que se inserem através de um tendão que passa sobre a patela, em seguida vai se inserir na perna. A função primordial seria a função de chute, ou a função de frenagem quando a gente está fazendo um movimento de agachar ou de sentar, ou quando a gente aterrissa de um salto, por exemplo. E essa função a gente usa bastante no dia a dia, principalmente a de frenagem e controle do corpo e da musculatura, para a gente poder sentar e levantar da cadeira, da cama, do sofá, enfim. Para agachar, para pegar alguma coisa. E nos exercícios também, né? Em geral, nas atividades esportivas. Então a patela, ela tá ali para deslocar
o centro de deslizamento ali do tendão mais para frente. Isso cria um braço de alavanca que potencializa a força do músculo, tá certo? Se a gente não tivesse a patela, a gente ia perder metade da força que a gente tem habitualmente na musculatura da frente da coxa. Isso é muito, imagine você perder a sua força pela metade por conta de uma estruturazinha, um osso que está interposto ali, deslocando um pouquinho o braço de força para frente. Então é uma questão vetorial de física básica. E por ser uma estrutura que está teoricamente suspensa ali, ela sofre influência de vários fatores de alinhamento. E às vezes as pessoas não têm um bom alinhamento da patela, seja por um fator que está alterado ou por diversos fatores. E quando isso ocorre, há uma tendência de que algumas áreas da patela sejam mais pressurizadas e outras menos pressurizadas, ou que ela incorra em movimentações que não são simplesmente de deslizar para cima e para baixo, de fazer movimentos de cisalhamento lateral e tudo. E isso atua como um predisponente estressor para que a patela ela acabe sofrendo desgaste da cartilagem, tá certo? E isso é muito comum em mulheres. Então a gente tem uma incidência de problemas na patela de 12 mulheres para cada um homem, certo? Então, por que isso acontece? Porque as mulheres, de alguma maneira, elas têm uma maior incidência de fatores de alinhamento que não é tão adequado quanto deveria ser, e às vezes o homem tem. Então, a mulher geralmente, a maioria das mulheres tem um quadril mais largo, e isso influencia muitas vezes o grau de rotação do fêmur e influencia o grau de alinhamento do joelho, gerando o que a gente chama de valgo, que é o joelho um pouquinho mais juntinho e os pés mais afastados. O pessoal às vezes chama de joelho em X ou zambeta, já ouvi esse termo também. Então, isso daí é muito frequente em mulher. Isso influencia o deslizamento da patela. A outra coisa é que, por fatores hormonais, a cartilagem da mulher também é um pouco mais suscetível a desgaste, é uma cartilagem mais frágil. E o joelho da mulher também, em geral, tem uma patela em média menorzinha e o groove onde ela desliza, que a gente chama de tróclea, né? É o espelho do deslizamento da patela, geralmente é mais estreito, então, e muitas vezes mais raso, então acaba concentrando mais pressão em determinados pontos. Então, essa distribuição não tão otimizada faz com que isso aumente a chance de ter problema na patela. Tem pessoas que têm essas alterações de alinhamento tão mais pronunciadas que a patela ela chega até a deslocar, sair do lugar. E aí essas pessoas às vezes precisam de cirurgia para realinhar a patela, porque senão fica limitado tendo uma tendência de deslocamento da patela recorrentemente, tá certo? Então, pessoal, a patela talvez seja o elemento de mais frequentemente assim, a gente ter queixa no consultório de joelho. É muito mais frequente em mulher, muito em mulher jovem. Não necessariamente tem essas alterações, uma ou mais dessas coisas relacionadas ao alinhamento que eu falei. Então, às vezes tem a tendência de inflamação, irritação, dor ou até desgaste, sem ter nenhuma alteração de mau alinhamento. E a gente sabe que é muito mais frequente em mulher, independente de ser esportista ou de ser sedentária, tá certo? Ou de praticar esporte regularmente. A gente supõe aí que haja uma tendência genética também, que é independente de qualquer coisa. A gente sabe que um joelho sedentário ele está mais suscetível a desgaste. Um joelho que tem um estímulo esportivo descontrolado, excessivo, também está mais suscetível a desgaste. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. E muitas vezes a pessoa pode ter também desgastes avançados da cartilagem do ponto de vista mecânico, como frangeamentos, erosões e tudo, e não ter necessariamente dor que seja proporcionada àquela gravidade de alterações. Já tem pessoas que têm quase nada de alteração mecânica e tem muita dor, tá bom? Eu vou ler um pouquinho aqui do chat, só para a gente começar a participação de vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, Daíse perguntou: doutor, medicação condroitina eficaz no caso de condromalácia? Olha só. Então, já pulando para um pouco de tratamento. A gente sabe que a influência da terapia mecânica, né? O condicionamento físico no entorno da patela, vai ser o estímulo mais eficaz para tratar a dor, para estimular
renovação de tecidos, tá bom? E melhorar a função. Mas do ponto de vista medicamentoso, das coisas orais, a condroitina e a glicosamina, que são uma dupla, talvez a dupla de suplementos articulares que foi estudada mais precocemente, né? Talvez das primeiras medicações, juntamente com colágeno tipo 2, foi a... Só um minutinho, pessoal. Bruce! Ó! Tá ali destruindo o sofá. Bruce! As primeiras estudadas. Felizmente, nos últimos anos, surgiram inúmeras outras suplementos articulares ou nutracêuticos ou fitoterápicos, seja lá como isso as pessoas venham a chamar. Eles estimulam tanto o seu sistema imune a minimizar a degradação de cartilagem, quanto a estimular a renovação tecidual, quanto a diminuir radical livre, quanto a diminuir o estímulo de dor. E isso, o mecanismo varia um pouquinho dentre as diversas substâncias que existem. Mas a citar condroitina, glicosamina, que são as mais antigas, junto com colágeno tipo 2. Mas hoje a gente tem o metilsulfonil metânico, MSM, a gente tem a curcumina, que é a curcuma longa, a Arpagophyton procumbens, a gente tem extrato saponificado de soja e de abacate, que é uma medicação francesa, chamada piascledine. A gente tem extratos encapsulados de arnica, que é o Motix. Então, a gente tem algumas coisas que e a todo momento tem surgido mais indicações, mais estudos que vão estimular de uma maneira benéfica. Nenhuma delas é milagrosa, nenhuma delas tem expectativa de efeito tão ampla, tão vasta. Então, eu gosto muito de associá-las para dar uma perspectiva melhor de que aquilo realmente vai ajudar de uma maneira perceptível, tá bom? Mas você tem que pensar em usar também muito por prevenção, né? Por aumentar a vida útil e saudável da cartilagem. Altieres aqui, amanhã vai ter live, 6 da manhã, a live do pessoal de artrose, a maioria é o pessoal coroa, né? Temos alguns atletas também e outras pessoas que têm artrose em idade mais jovem, mas a maioria é o pessoal coroa. Então amanhã cedo. Andréa, tenho desgaste da cartilagem, lesão no menisco e artrose, sinto muita dor, faço fisioterapia, não está resolvendo. Então assim, quando a gente começa a ver que tem desgaste no menisco, lesão, né? Artrose combinada, lesão de cartilagem, talvez uma técnica isolada não seja suficiente para você atingir a sua satisfação no controle de dor, tá certo? Então, talvez seja interessante você associar outras técnicas, tá bom? Como a acupuntura ou a hidroginástica, e pensar em ampliar mais o uso desses extratos que eu te falei agora, né? Que são para estímulo da cartilagem e da articulação também como um todo. Verificar como é que está o peso do seu corpo, se tem como, né, através de um acompanhamento com um nutricionista e um endocrinologista, você controlar melhor o peso do corpo, e de repente pensar em medicações para dor crônica, tá bom? Ou pensar em intervenções, primariamente o mais simples, mais clássico, ácido hialurônico, podendo pensar de repente em, se necessário, fazer um bloqueio dos nervos ao redor do joelho para minimizar a dor, tá bom? Ou usar infiltração de aspirado de gordura ou aspirado de medula óssea, né, que são células-tronco, para tentar conseguir um alívio melhor. Pode ser que você tenha lesão cartilaginosa instável, como flaps de cartilagem. Você pode ter também lesões meniscais instáveis, e aí pode ser que por vídeo a regularização dessas lesões possa te beneficiar. Aí você precisa, né, avaliar direitinho e detalhar esse tipo de coisa. Vamos continuando. Raia aqui, ó, patela alta, sim. A patela alta é o seguinte. Tem pessoas que tem a patela, ela acopla nessa cartilagem de deslizamento do fêmur. Tem gente que tem um tendão patelar um pouco mais comprido do que o que deveria, do que a média. E aí, quando o joelho estica todo, essa patela ela sobe tanto, porque o tendão é comprido, que quando ela volta a trilhar novamente, às vezes ela provoca um ressalto. E isso daí pode ser um fator estressante para gerar desconforto. Às vezes, isso daí também pode ser um fator que facilita dela sofrer deslocamento. Mas muita gente tem patela alta e isso não repercute em nada, tá bom? Não é uma doença.
Simplesmente você tem um tendão patelar que ele é um pouco mais comprido do que a média das pessoas, tá bom? Geralmente, se a pessoa sente dor, desconforto, alguma coisa, e faz treinamento de academia e tudo, só de limitar, por exemplo, uma medida isolada, como limitar o ângulo de extensão na cadeira extensora, por exemplo, isso pode ter uma influência muito grande e resolver a dor, a disfunção, sabia? Então, é importante que os fatores de alinhamento da patela sejam avaliados de maneira detalhada e tudo para poder determinar as estratégias de controle, beleza? Altieres. Hoje, como eu fiquei de repouso, achei que a dor diminuiu um pouco com o repouso corretamente. Santos Vitória. Só suplementação, top, tem me ajudado muito. Vitória aí que foi minha paciente de realinhamento de patela. Então, sempre é importante estar suplementando a articulação. Maria Barreiros, físios. Se quem tem condromalácia e pratica atividade física deve evitar corrida, pode manter aeróbico na bicicleta? Olha só, isso de deve evitar corrida eu pondero muito de dizer, isso não é muito minha linha não, tá certo? O que é que eu gosto de recomendar? É importante que tenha, né, o esforço de atividades com carga, o esforço de atividades de endurance ou de repetição e tudo, mas o que é que eu percebo? A corrida de rua, enfim, a corrida, é uma atividade que a pessoa tem uma certa facilidade maior de sofrer descompensações de dor. É algo mais sensível. Então eu recomendo sempre que... E bicicleta é uma coisa que tem uma chance pequena de fazer desconfortos. Eu falo isso nem tanto do ponto de vista técnico, teórico. Isso não está muito bem documentado em literatura médica, tá bom? Só que a corrida, como é um microimpacto de repetição, na teoria ela é um agente mais estressante do que a bicicleta, que não tem aquele microimpacto de repetição, tá bom? Isso daí já é uma coisa mais técnica. Mas da experiência, vamos dizer assim, que você tem um atleta de um nível aí moderado em bicicleta e outro em corrida. A tendência é o pessoal de bicicleta nem aparece no meu consultório, é muito difícil. Geralmente eles conseguem manter e progredir performance sem descompensações. Já o pessoal de corrida é algo mais delicado, tem muito corredor no meu consultório. E provavelmente essa questão do microimpacto de repetição tem influência. Então minha recomendação tem sido, você faz questão de correr, certo? Ok. Então o ideal é que você tenha assessoria no clube de corrida, tá bom? Se você não tem, de repente, por algum motivo você não entra num clube de corrida, pelo menos uma assessoria online e tudo, ou pelo menos se estudar e se aprofundar no assunto de corrida, para fazer os educativos de corrida, exercícios de gestório de corrida, certo? As medidas que podem ajudar, como correr em terreno de chão batido ou de grama, revezar 2 tipos de tênis, talvez um mais maximalista, um mais minimalista, tá bom? Escolher tênis não pela marca, pela cor, pelo lançamento, enfim, mas que se adequem muito bem nos seus pés. E a progressão bem parcimoniosa, que respeite os momentos, né? De influência metabólica, como do seu sono, né? Do seu padrão de alimentação, de hidratação, da concomitância com outras atividades, tá bom? Então, eu não diria que necessariamente de maneira seca, sabe? Que não deve correr. Eu acho que deve ser bastante rigoroso, porque há uma chance maior aí de sentir desconforto. Mas isso, quem tem a condropatia patelar pode correr sim. E vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Pronto, então vamos progredir mais um pouquinho nisso. Então, assim, na questão da condropatia patelar, o treinamento físico, a mecanoterapia, né, o treinamento de segmento numa academia com um educador físico, ele precisa atingir metas de fortalecimento do quadríceps, precisa atingir metas de atingir um bom controle neuromotor do controle do joelho durante os exercícios que envolvem o agachamento, para evitar o que a gente chama de valgo dinâmico, que é um desalinhamento que fomenta muito o estresse no vetor de lateralização da patela. E isso faz com que a patela hiperpressurize a faceta lateral e há uma tendência de dor. E com isso também de desgaste, porque o tecido
hiperpressurizado, ele é estimulado a se degenerar. Então, quando você tem atinge essas metas, né? Isso daí vai te ajudar bastante. O controle de peso do corpo é importante porque, como eu falei, a patela ela funciona como braço de alavanca. Então, tem atividades do dia a dia triviais, como você descer um degrau de escada, subir um degrau de escada, você aterrissar de um salto. Por exemplo, você descer um degrau de escada, você aumenta a pressão de contato na patela em 3,5 vezes o peso do corpo. Então, se você, por exemplo, está com 10 quilos acima do peso, quando você desce um degrau de escada, para sua patela é como se você tivesse 35 quilos acima do peso ideal. Então, assim, isso é muito, tá certo? Então, a perda de peso é uma coisa bonificada, é meio que assim, é uma promoção, você perde um e acaba perdendo 3,5, sabe? E pelo contrário, quando você ganha também, você ganha 1 e para a patela você ganha 3,5. Então, o controle do peso é importante. E aí, para controle de peso, a gente sabe que tem que associar, hoje em dia está bem embasado, você tem que associar exercício de força, né, de treinamento de musculação, com os seus exercícios aeróbicos, não só o aeróbico. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Diego Cauã, fiz uma cirurgia multiligamentar 1 ano e 2 meses, LCA e LCL, sinto um pouco de dor na parte do glúten de baixo, é normal. De baixo no glúten. Diego, tenta redigitar aí o glúten, não sei o que você quis dizer. O treinamento em relação à patela, eu vejo muito assim, uma importância de periodizar o treinamento, tá certo? Então, o que é que acontece? Se a pessoa, num dia, tem gente que gosta de fazer muito exercício, aí num dia ela treina quadríceps. O que articula com a patela é o quadríceps. E o que é que malha quadríceps? É cadeira extensora, a variedade de legs e a variedade de agachamentos. Então, é preciso que não haja excesso. Esses dias, tem uma paciente minha que estava com dor, com dificuldade. Aí eu falei, poxa, eu vou lá no seu treinamento um dia com você. Quando eu cheguei na academia, ela fez uma sequência de 5 aparelhos de quadríceps, de exercícios para quadríceps, até a falha, com repetições excessivas e tudo. Então, assim, esse tipo de coisa não é bem tolerado por quem tem condropatia patelar, entendeu? E uma maneira de controlar a carga e tudo não é só na questão da carga em si, mas os ângulos. Então, por exemplo, quando você está na cadeira extensora, o finalzinho da extensão, quando você está quase esticando a perna, é um momento, talvez, dentre todos os aparelhos, o momento onde a patela ela é mais estressada, porque a área de contato fica muito baixa e a gente sabe que aquela força-peso que você está carregando ali, ela vai exercer uma pressão na cartilagem que é proporcionada com a questão da área de contato da patela. E naquele finalzinho a área de contato é muito baixa. Então, só de você limitar, talvez não esticar a perna toda na cadeira extensora, aquilo dali já tira uma carga de estresse grande. E nos agachamentos e no leg, o final da flexão também ele acaba estressando a cartilagem de uma maneira aí um pouquinho mais desproporcionada ao estímulo muscular, em comparando-se, né, nos primeiros ângulos de agachamento. Então, limitar um pouquinho, não agachar tão profundo ou não estender completamente na cadeira extensora pode ser uma coisa interessante. Os estabilizadores, né, do joelho são toda a musculatura que envolve aí o quadril, né? Isso precisa estar muito bem balanceado. Já chegou a se discutir, por exemplo, não pode de repente condicionar muito o adutor porque vai favorecer talvez um valgo dinâmico. Então, enfim, surgiu muito estudo mostrando que o que você vai condicionando da musculatura além do quadríceps é benéfico, isso soma. Mas os abdutores têm uma importância muito grande, o core, né, que é a musculatura de transmissão lombo-abdominopélvica, que é uma coisa que você pode exercitar, né, com os exercícios de glúteo e com os exercícios de uma variedade de pranchas, também ajuda bastante para você ter um joelho mais estabilizado, uma função quadricipital melhor. Sobre os alongamentos, tem um alongamento que ele é muito bom para a questão da patela, que é o alongamento da cadeia posterior da coxa. Basicamente a capacidade de você, com as pernas esticadas, você com as mãos alcançar os pés, né? Para aquela região posterior, ela está bem alongada. Talvez no dia a dia, uma pessoa que tem um alongamento melhor dessa região, ele retire um pouquinho da pressão basal que você tem no dia a dia para fazer suas coisas.
e isso colabora, tá certo? Então, assim, pessoal, quando você vai fazer um treinamento, você tem que estar com, né, o personal, com o fisioterapeuta, porque não adianta, por exemplo, se você fizer ganhar outros tipos de alongamento, isso não vai ter tanta influência como, por exemplo, se ampliar o alongamento da posterior da coxa. Então, assim, para você atingir esses alongamentos e esses fortalecimentos, a progressão disso, você vai ter determinadas estratégias que vão ser mais bem desenhadas com um profissional te acompanhando, tá certo? E você precisa alcançar essas coisas, porque não adianta, por exemplo, você estar com um relatório de treinamento, uma planilha de treinamento e tudo, mas você não está alcançando aquilo, certo? Ou então você está alcançando outras coisas. O condicionamento é o que vai te livrar da dor relacionada à patela, tá bom? Todo o restante é adjuvante. A gente faz um ácido hialurônico, parece um gel, um álcool gel, ele vai lubrificar, vai nutrir a cartilagem, tá certo? Vai diminuir atrito. Vai favorecer, uma coisa que ajuda, tá bom? Mas não é o tratamento por si só. As coisas também orais e tudo vão minimizar a degradação, né, pelo sistema imune, vão minimizar a inflamação, a irritação, mas não são um tratamento por si só, né? Então, controle de peso, né, alongamento da posterior, fortalecimento de quadríceps, o condicionamento neuromotor dos estabilizadores. E quando a gente fala estabilização do joelho, a gente está falando de se olhar no espelho, né, ou então de alguém te observar e ver como é que seu joelho está se comportando nos agachamentos, para ter uma correção objetiva, sabe? Se olhar e se planejar de fazer as coisas bem alinhado. Então, basicamente, o treinamento é dessa maneira. Tem gente que tem mais dificuldade, mais sensibilidade, outras mais, outras menos. E aí o que acontece? No treinamento físico, eu estava até observando a discussão de fisioterapeutas no congresso de 2021. Acabou sendo online, foi na África do Sul. E aí, assim, os fisioterapeutas gostam de indicar que o treinamento de reforço muscular tolere até um desconforto leve, apenas leve, na patela durante o exercício de fortalecimento. Então, de uma maneira mais objetiva, se você considerar 0 a ausência de dor e 10 a dor mais intensa que existe, seria algo numa categoria de 2 a 3 ali, o que você toleraria para estar fazendo. Porque se você forçar acima de dores, né, moderadas a intensas, você vai estar alimentando uma inflamação, você vai estar dificultando o seu corpo de corrigir e de adaptar o tecido, né, para receber carga e receber repetição. Então, essa talvez seria uma faixa aí mais interessante. Tolerar um desconfortozinho até algo mais leve. Deixa eu ver aqui. Altieres, doutor, meu médico disse que a minha mosaicoplastia foi do tamanho de uma moeda. O que será que ele quis dizer? Ele quis dizer que a área que você tinha de cartilagem onde foi tentado, né, se recompor, tinha aí algo em torno de 2,5 cm, né? Ou seja, é uma área de tamanho moderado. Nem área extremamente extensa, nem uma área muito pequenininha, tá joia? Antes de fazer a cirurgia da mosaicoplastia do joelho, tinha um cisto sinovial e com a cirurgia esse cisto pode voltar. Cisto sinovial tem uma taxa de poder voltar muito alta, mas geralmente cisto sinovial dificilmente incomoda, dificilmente é ele que está causando alguma coisa, tá certo? E às vezes, dependendo da localização onde ele estava, ele nem tem nada a ver com o seu problema, tá joia? Pessoal, eu vou fazer mais 5 minutinhos de live apenas, tá bom? Porque eu vou para a reunião da ortopedia no HTO. Amanhã tem live 6 da manhã sobre artrose, tá bom? Espero que vocês sempre, né, durante as lives, as coisas, sempre encaminhem para os outros, participem, comentem, tá bom? Isso daí é muito positivo. Quem tiver ainda perguntas sobre patela, de tudo que eu falei agora há pouco, né? Quiser que eu explique um pouco melhor ou detalhar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? Para a gente aproveitar esse finalzinho hoje, que é um pouquinho mais curto. Edna, já vou voltar para a academia, graças a Deus estou bem com a fisioterapia, perfeito. Os fisioterapeutas, eles têm essa linha, né, de tentar reabilitar, aquela reabilitação inicial, mas o objetivo, né, não é ter aquele paciente ali cronicamente no ambiente de estar reabilitando pessoas com problemas, é de soltar para as atividades esportivas ou de lazer, enfim, atividades mais longitudinais. Então, parabéns, Edna, parabéns à sua equipe de fisioterapia.
Selma, é como se saísse do lugar, a patela saísse do lugar. Selma, tem gente que realmente a patela ela subluxa por causa de alterações do alinhamento. Geralmente, quando você condiciona o músculo da frente do joelho, da frente da coxa, que é o quadríceps, ele acaba atuando como um estabilizador dinâmico para a sua patela. A gente sabe que dos 4 componentes desse músculo aí da frente da coxa, o vasto medial, a parte interna, é o mais importante. Mas, se você fizer um fortalecimento habitual, né, global aí dessa musculatura, você vai se beneficiar. A sua sensação de estabilidade, ela com certeza vai melhorar, tá bom? Isso daí pode estar sendo diferencial. E aí, como músculo, quem malha, né, sempre tem aquela frase, o músculo é injusto, né? Você para um pouquinho, ele já perde bastante. Então, o ideal é que você faça aí um treinamento de fortalecimento que você seja regular, né, de uma maneira mais longitudinal. E se fizer pausas, que sejam pausas curtas, tá bom? Dentro aí talvez de 3 a 4 meses, se você já consiga perceber já uma diferença significativa nessa sensação de estabilidade da patela. E, né, ao longo dos anos você vai adquirindo uma memória muscular que aí talvez só com esse hábito aí você já resolve a sua condição. Então, Emily aí, ó, devolver a funcionalidade é nosso objetivo. Gomes aqui, cisto de Baker de 6 centímetros precisa de cirurgia. O cisto de Baker primariamente não é cirúrgico, tá certo, pessoal? A média do cisto de Baker é 1,5 centímetro até 6 centímetros. A maioria tem algo em torno de 3,5 a 4,5. Às vezes estão mais cheios, mais vazios, tá bom? Tem paciente que percebe ele ali atrás do joelho, tem paciente que não. Mas cisto de Baker, de regra, não se opera, tá certo? De regra, ele é silencioso. Esporadicamente, pode ser que ele se rompa. Ele é uma membrana bem fina. E ele espalha um conteúdo parecendo uma geleia atrás do joelho. E isso faz com que a pessoa tenha uma sensação parecendo até de trombose, um endurecimento, uma dor e tudo. Mas isso se resolve espontaneamente em algumas semanas. Geralmente a gente faz um Doppler só para realmente afastar que não é uma trombose. E trata com medicações sintomáticas, né? Terapia física ali para dar um suporte. Mas de regra não se opera. Eu até comentei sobre cisto. Cisto é uma pergunta muito frequente. Falei ontem na live. Eu só operei até hoje um paciente com cisto. Foi um cisto de 20 e poucos centímetros, que já é uma questão mais do que, né, uma questão estética, né? Uma questão de um certo, não a dor propriamente. Nem com 20 e poucos centímetros tinha tanta dor, né? Tinha um certo desconforto e ele estava crescendo, né? Então, foi a única vez que eu tive que desconectar o cisto da articulação para limitar isso, né? Porque ficava aparecendo, todo mundo perguntava ao paciente, você tem um tumor na perna, alguma coisa assim, enfim. E aí isso gerava um constrangimento. Então, Selma, muito obrigado. Gomes, pronto. Pessoal, e assim, às vezes, igual eu falei, falando um pouquinho também da questão da instabilidade, quem desloca a patela, quem luxa, né? Via de regra, a gente tem uma perspectiva de que pessoas que luxaram o joelho, a patela pelo menos 2 vezes, elas têm 85% mais ou menos de chance de luxar novamente. Então, geralmente acaba operando. A gente faz um realinhamento cirúrgico. O realinhamento cirúrgico vai depender muito, né, do que tem alterado. É uma patela alta, é uma patela que está muito lateralizada, que está muito tensionada, ou é uma patela que está muito frouxa, ou então que tem um ponto de inserção muito lateralizado na tíbia. Então, aí, a partir disso, a gente corrige. O francês chama de cirurgia à la carte, porque vai depender muito do que é que o paciente apresenta ali e tal, para ser feito. Não tem uma regra, não é tudo igual. E aí a patela instável é dessa maneira. Mas quando luxa uma vez só, a gente sempre recomenda a reabilitação fisioterapêutica seguida de um fortalecimento em nível longitudinal e tudo, para ver se a pessoa se estabiliza bem, tá joia? E quando a gente quer detalhar essa questão do alinhamento da patela, com um exame chamado tomografia, onde o radiologista ele pega as imagens, aplica no software e ele dá para a gente vários cálculos de angulações, de comprimentos, de índices, que vão dizer para a gente de uma maneira matemática o que é que está alterado. Porque se a gente pensa em uma correção cirúrgica, a gente corrige aquilo também de uma maneira matemática.
Beleza? Altieres, Paulo, você costuma ver cirurgia de mosaicoplastia no joelho? É rara essa cirurgia? Não, a cirurgia é rara, tá certo? Rara assim, não é das mais frequentes. A gente opera muito ligamento, menisco, prótese. Ultimamente tem feito muito bloqueio e lesões focais, né, de cartilagem, como osteocondrite dissecante, ou então quando a pessoa sofre uma torção ou contusão que destaca geralmente algum fragmento de cartilagem com osso, a gente fixa com parafuso sem cabeça. A gente chama Cutrac ou Ebert, que são um tipo de parafuso que a gente pode fixar. Mas procedimentos para coisas mais focais, como lesões mais focais, pequenas, a gente pode fazer transplante. A gente tira tarugo de cartilagem de uma área que não é tão nobre e coloca nessa área, quando é a área de carga, que é uma área mais nobre, mais demandada, mais exigente, tá joia? E esses procedimentos de mosaicoplastia são mais amplos, é uma coisa que mexe bastante, são mais delicados, né? E não são procedimentos com propostas de, digamos assim, um 100% de resultado. É para um melhoramento para casos tão difíceis. Bem como também a gente fazer microperfurações em cartilagem, né? Debridamentos, aplicação de membrana, entendeu? Então lesões, né? Estão passíveis de fazer tudo isso. Ou transplante de cartilagem, aplicação de membranas, ou scaffolds, né? Que são moldes para um crescimento de uma cartilagem naquela área, ou microperfurações, ou isso daí que é mosaicoplastia, que são vários tarugos redondinhos para substituição. Mas são procedimentos que mexem bastante, acaba sendo aberto e acaba que aquilo dali não é um procedimento assim tão perfeito, digamos assim. Ele é bem indicado para lesões grandes, porque geralmente lesões grandes elas provocam muito transtorno na articulação e acaba que ele acaba melhorando. Patela que sempre desloca, pode jogar bola. Quando você joga bola, você faz muito movimento de torção no joelho. Então, uma patela que sempre desloca, na verdade, independente de jogar bola ou não, igual eu falei, já luxou 2 vezes ou mais, é uma tendência grande de precisar operar, tá certo? Principalmente se luxou em atividades habituais. Você disser assim de repente, luxou em determinado esporte, mas eu não pratico mais aquilo. É um esporte de muito giro, muito esforço, e no seu dia a dia está mais tranquilinha, você pode até tentar ver se para o seu dia a dia, com fortalecimento, educação neuromotora, você fica bem, tá certo? Se não, você deve acabar precisando de cirurgia mesmo. Então, pessoal, igual eu falei, só mais 2 minutinhos aqui para ver se alguém precisa de mais alguma pergunta. Eu tenho uma reunião agora lá do HTO e aí vou sair um pouquinho mais cedo hoje da live. Amanhã às 6 horas a gente tem a live de artrose. Espero vocês lá. Indiquem para quem vocês acham que precisa. Obrigado pela participação hoje aí, tá bom? Hoje quarta é um dia um pouquinho mais tranquilinho. Nossa live de segunda, de terça foi bem movimentada, bem cheia. Hoje também a turma da patela, igual eu falei, patela é algo bem frequente no consultório. Mas quem passa comigo sabe que eu estou sempre passando essas mesmas orientações que eu passei hoje aqui, individualizadas, né, no consultório. Nem todo mundo tem a condição igual ou as condições que predispõem aquilo igual. Então, vamos seguindo. Se surgirem outras dúvidas, podem mandar no direct ou aparecer nas próximas lives, que tem live a semana toda aí. Valeu, pessoal. Então, obrigado. Boa noite a todos. E até lá. Valeu.